Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula sobre Shine, né, do mini curso aqui no canal. Hoje eu vou ensinar sobre um tópico muito interessante, que é você colocar uma espécie de validação de usuário, né, uma senha, um usuário para a pessoa colocar e conseguir acessar o seu aplicativo, porque, em geral, quando a gente publica em algum aplicativo, né, em algum link da internet, no caso, né, é, ele fica aberto para qualquer pessoa conseguir ver, né? Qualquer pessoa que tem o link. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é como colocar ali uma senha para que só as pessoas que você queira, né? Você passa a senha e elas consigam acessar. Então, isso é uma coisa muito útil, assim, porque a maioria dos aplicativos que a gente produz, na verdade, eles contêm dados que são confidenciais, né? Ou algo do tipo assim, então a gente precisa fazer colocar alguma forma de segurança para nem todo mundo conseguir acessar. Então, vamos lá, né? Aqui tem a estrutura básica de um aplicativo, como eu já tinha falado para vocês, e só esses pacotes aqui, que além do Shine, eu carreguei esses outros três, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu vou usar eles, tá? Mas, começando aqui a construção, então, eu tinha falado para vocês que aqui na interface do usuário, né, User Interface, a gente define as partes do aplicativo que não vão mudar. Então, né, de fato, a gente define a interface, como o aplicativo vai estar assim, visualmente. E no servidor, a gente define o que o código vai fazer por trás. Então, como é que cada visual vai modificar, assim, enfim. O que acontece é que, nesse caso, a gente também quer que a interface do usuário seja reativa, né? Que ela mude ao longo do tempo. Porque quando o usuário abrir o aplicativo, a gente quer que apareça a tela de login, né? Para ele digitar o seu usuário e sua senha. E aí, se ele passar pelo login, se ele digitar um usuário válido e uma senha válida, aí sim ele vai ter acesso à interface verdadeira, né? Que é o conteúdo do aplicativo. Então, como é que a gente cria uma interface reativa, né? Ou seja, uma interface que muda de acordo com o estado da aplicação? Existe essa função UI Output, que ela é similar, por exemplo, àquela plot output de fazer um gráfico, ou text output de renderizar um texto, que é, você está criando uma interface do usuário que você vai definir no servidor aqui. Então, você vai poder definir condições para ela. Então, no caso, se o usuário tiver passado pela verificação de senha, você mostra essa interface aqui. Se não tiver passado ainda, você mostra essa outra interface, que no caso é o painel de login. Então, a gente pode criar aqui uma interface do usuário. E é esse aqui, a ID que a gente deu para ela. Então, a gente deu a ID de interface, né? E aí agora a gente vai definir aqui como é que seria a interface. A gente pode renderizar uma interface do usuário aqui, né? Da mesma forma que tem a função render plot, render text. Só que, antes de eu escrever aqui como é que vai ser essa interface do usuário, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, aliás, inicialmente uma coisa só. Primeiro, eu preciso criar uma variável reativa que vai carregar ali verdadeiro ou falso, dependendo do usuário ter já passado pela verificação de senha ou dele não ter passado ainda. Então, eu vou criar essa variável com o nome de status. E aí tem essa função aqui, react values, que eu consigo gerar alguns valores reativos que depois eu posso mudar o valor deles. Então, eu tenho que iniciar, por exemplo, eu vou criar aqui status. Aí eu criei aqui logged igual a false. Então, inicialmente, quando o aplicativo renderizar, essa variável aqui, ó, status, né, e aí cifrão logged, ela está com valor falso. Então, é óbvio, né, porque quando o usuário iniciou a aplicação, ele ainda não logou, não colocou a senha dele lá. Então, ele não está logando. Quando ele digitar uma senha e a gente verificar que a senha é a correta,
a gente vai trocar esse valor para verdadeiro, e aí ele vai conseguir, né, ele vai conseguir entrar na aplicação. E aí, além desse logged aqui, eu vou criar mais um valor aqui reativo, que é o do usuário. E eu vou iniciar ele como null. Então, quando a gente iniciar a aplicação, a gente não sabe quem é o usuário que está usando. Mas, então, a gente define essa variável como null. Quando ele digitar o seu usuário e sua senha e entrar na aplicação, a gente vai saber quem é a pessoa. Então, eu vou mudar esse usuário aqui para o nome dele, que a gente vai poder ter alguma mensagem personalizada, né, para essa pessoa. Então, o que eu vou fazer aqui na interface, né, para renderizar o aplicativo, eu vou testar justamente isso. Se a variável status logged, né, for igual a falso, eu preciso colocar aqui alguma verificação, né, um painel de login para o usuário colocar a senha e o nome de usuário dele, né? Caso contrário, é simplesmente eu colocar, aqui seria de fato o código do aplicativo depois que o usuário passar pela senha. Então, seria o código inteiro do seu aplicativo, todas as funcionalidades que ele faz. Como, a princípio, nesse vídeo, né, eu só quero mostrar como funciona a, a parte da senha, o meu aplicativo, a única coisa que ele vai mostrar é uma mensagem de seja bem-vindo com o nome do usuário. Então, no caso que eu vou fazer, é chamar essa função H3 aqui, né, para colocar um título na página, e aí eu coloco essa de colar strings, né, e aí eu vou colocar que seja bem-vindo, vou colar isso com o nome do usuário, né, que quando ele entrar, o nome dele vai virar esse user aqui, então eu vou ter armazenado qual é o nome da pessoa, e vou colar com um ponto de exclamação. Então, depois que esse aplicativo aqui, a parte, depois que ele entra pela verificação de senha e usuário, ele só vai fazer isso, ele só vai colocar ali, seja bem-vindo, usuário, e o nome dele, né? Só que, enfim, é só porque eu só estou querendo ilustrar a parte da senha, né? E não sobre, né, alguma outra funcionalidade do Shine. Mas então, beleza. Essa parte aqui está finalizada. Agora, a gente precisa fazer aqui um certo painel para o usuário conseguir verificar, inserir lá os dados dele e a gente conferir se está certo. Então, vamos lá, né? A gente pode primeiro colocar aqui também um títulozinho assim, com painel de login. Bom, só um detalhe antes, na verdade. Quando eu coloco as funções aqui na interface do usuário, vocês devem lembrar que eu dividia todas as coisas com vírgula. Então, se eu colocava um output ali, um input aqui, eu dividia tudo por vírgula. No caso do servidor, eu também preciso fazer isso, mas se eu só fizer aqui e colocar mais coisas embaixo, ele não vai funcionar, então eu preciso colocar tudo isso dentro de uma função que chama taglist. Assim. E aí agora eu consigo colocar tudo que eu quiser aqui. Então, eu posso colocar painel de login. Aí eu coloco embaixo aqui o input para o nome do usuário, né? Eu posso pular uma linha, na verdade. Aí eu coloco um text input para o usuário colocar o nome dele. Então, esse aqui é o identificador do input. Então, como eu vou me referenciar a ele depois. A label, né, que é o que vai aparecer lá
o usuário ler e saber o que ele precisa fazer. Insira, aliás, digite aqui seu nome de usuário. E vou colocar um placeholder, né, que é um valor padrão que fica lá. Só para ele entender mais ou menos o que ele precisa fazer. Então, vamos rodar rapidamente, só para a gente ver como que ele está ficando. Então, está aqui, painel de login, digite aqui seu nome de usuário e embaixo eu vou colocar, digite aqui sua senha, né, com um outro input. Então, aqui, só para mostrar como está funcionando, fica aparecendo aqui o usuário, só para ele entender o que ele precisa colocar, e aí ele pode escrever aqui, Pedro, por exemplo, e aí tem essa funcionalidade. Beleza. Agora, eu posso colocar um outro tipo de input, que é password input. Então, é um input de senha, que é basicamente a mesma coisa de input de texto, mas é aquele tipo de input que quando você digita as palavras, ele não mostra qual é a letra, ele mostra uns pontinhos, assim, como se ele estivesse censurando o que você está escrevendo. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de senha. O ID desse input é senha, identificador. Coloco aqui, digite aqui sua senha. E também vou colocar um placeholder de senha. Aí, agora, está aparecendo aqui os dois inputs aqui. Então, no caso da senha, olha o que acontece. Eu digito as coisas, ele não mostra qual é a letra que está, só mostra esses pontinhos aqui. Né? Então, beleza. Agora a gente precisa colocar um botão, né? Para o usuário clicar quando ele tiver terminado de escrever e a gente conferir de acordo com isso. Então, eu vou colocar aqui um botão, então Action Button. Aí eu vou chamar ele de Sign In. E tentar aqui entrar. E, a princípio, penso que seria só esses dois argumentos. Só isso aqui está ok. Vamos ver como é que isso fica aqui. Aí seria isso, né? Coloca aqui o usuário, coloca aqui a senha e coloca entrar. Aí eu só vou tentar dar uma estilizada rapidinho nisso aqui, porque a princípio não está tão bonito. Com essa função aqui, Well Panel, eu consigo colocar tudo isso aqui dentro dela. E deixa um pouquinho mais bonito assim. Aí agora ficou um painel mesmo. Só que não precisa ser tão grande assim. Então eu também vou dar uma outra estilizada aqui. Isso aqui eu não vou explicar tão exatamente cada detalhe do que eu estou dizendo aqui. Que eu vou com essa função div, né, eu consigo estilizar isso usando um pouco de CSS. Então eu consigo colocar aqui style. Vou colocar uma largura aqui. Vamos ver. Aí agora ficou mais legal, assim. Ficou no meio aqui, né? Ficou centralizado. Vou só colocar mais um pequeno detalhe aqui para ele não ficar colado no topo. Agora ele não está colado no topo. E eu posso colocar isso aqui como letra em negrito, né? Que vai ficar mais forte também. Acho que seria interessante. Então agora a gente tem um painel de login, né? Bastante legal aqui. Só que ele ainda não está testando, né? Quando eu clico aqui, coloco, por exemplo, Pedro, coloco alguma senha, clico em entrar, não acontece nada.
E é o que a gente vai fazer justamente agora, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso definir aqui quais são as senhas que vão ser válidas. Eu criei um script em paralelo aqui para mostrar como a gente pode fazer isso, tá? Então, só um exemplo bobo aqui, eu criei um cadastro aqui que tem 2 nomes, Arthur e João, e as senhas aqui respectivas. Então, isso aqui eu crio uma tabela, vou rodar rapidamente. Então, se eu mostrar aqui como está esse cadastro, eu tenho 2 usuários, que são o João e o Arthur. A senha do João é senha 1 e a senha do Arthur é senha 2. E aí, o que eu posso fazer aqui, né, nesse aplicativo, eu posso pegar esse objeto, o cadastro, eu posso salvar ele num arquivo que chama .rdata aqui, e a gente consegue salvar ele assim e carregar ele no código do nosso aplicativo. Então, repara aqui, ó, que esse aqui é o diretório do nosso aplicativo, é a pasta onde ele está, né, onde ele está aqui no meu computador. Se eu clicar nesse comando aqui, né, de salvar esse banco, essa tabela aqui, nesse tipo de arquivo, ele vai salvar no meu diretório. Então, se eu rodar... tá. Esqueci de falar que é o arquivo isso aqui. Ok. Ele salvou aqui, ó, cadastrousuários.rdata. Agora, eu não preciso mais desse script. Eu posso simplesmente vir aqui no começo do meu aplicativo e usar essa função load cadastro usuários.rdata. E agora, quando eu rodar, ele vai conseguir identificar, né, ele vai carregar as informações que estão armazenadas nesse arquivo, então ele vai carregar o cadastro dos usuários que eu salvei lá. Então, beleza, né? Agora, a gente precisa criar algum código aqui que vai conferir se essas informações estão certas quando ele clicar no botão, né? Então, a gente precisa criar isso aqui, ó. A gente precisa criar um observe event. E aí, então ele é um evento que vai acontecer, né? Esse é um código que vai acontecer quando algum evento acontecer no aplicativo, e o evento que a gente quer que aconteça é um clique no botão. Então, a gente quer que o código que esteja aqui rode quando o usuário clicar no botão, né? E, no caso, o código que está aqui dentro é a conferência se está tudo certo, né? Enfim, se a senha e o usuário deles estão certas. Então, para isso, eu coloco aqui input e o identificador do botão, né? E aí, eu vou testar se a senha que ele colocou e o usuário faz sentido. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso testar se o usuário que ele colocou existe no meu banco de dados. Então, se o input, o identificador que eu dei é o usuário, se input usuário estiver, né, com esse operador eu testo se ele está dentro de uma lista que eu vou passar agora. Se esse input do usuário estiver dentro de cadastro nome, então eu tenho essa tabela aqui, né, cadastro, e aí eu tenho a coluna nome, que tem o nome de várias pessoas, então eu vou testar se tem algum nome ali na coluna nome da tabela cadastro, que corresponde com o usuário esse input aqui que o usuário colocou. Então, se ele tiver, eu vou rodar algum código, que no caso vai ser, eu vou pegar qual é a senha daquele usuário. Então, senha usuário vai ser, eu vou pegar o banco de dados cadastro, a tabela cadastro, vou filtrar o nome sendo o nome tem que ser igual a
input usuário. Então, agora, basicamente o que eu estou fazendo é, se realmente existe esse nome na coluna nome, esse input aqui que o usuário colocou, eu vou filtrar a tabela para pegar só a linha desse usuário, né? E vou puxar a coluna senha. Então, vamos supor que o usuário tivesse colocado o nome João. Ele ia pegar, filtrar essa tabela para deixar só o nome João e puxar a coluna senha. Então, basicamente, ele está só armazenando o valor aqui que tá guardado para a senha do usuário que ele colocou. Né? Só que ele só vai fazer isso se realmente tiver alguma pessoa aqui na tabela que tem o nome igual ao input que ele colocou. Aí, se isso acontecer também, eu preciso testar agora se a senha que ele colocou está certa, né? Então, dado que o usuário está certo, a senha que ele deveria ter colocado é essa aqui. Então, se ele botou... Se ele botou que o nome dele é João, a senha dele tem que ser senha 1, né? Ele não pode validar com a senha 2, que a senha 2 é a senha do Arthur. Então, agora eu preciso testar se a senha que ele colocou, então, input senha, aqui, esse identificador que eu dei, se isso é igual à senha usuário, que foi o que eu acabei de criar aqui. Se for, eu vou trocar o status logged para verdadeiro. Então, agora o logged vai ser verdadeiro, e quando eu testar isso aqui, ele não vai ser mais falso, né? Então, ele vai renderizar o título aqui que eu quero. Só que eu também preciso mudar o nome do usuário, que agora não é mais nulo, agora é o input usuário. E aí, beleza. Então, a gente já pode testar isso aqui, que aparentemente isso vai funcionar. Se eu colocar aqui João, aí eu vou colocar uma senha errada aqui, tá? Se eu colocar uma senha errada, ele não entra. Mas se eu colocar a senha correta, que é senha 1, ele entra e mostra "Seja bem-vindo, João", a mensagem, certo? Da mesma forma, se eu digitar Arthur, também vai acontecer a mesma coisa, ele vai mostrar o nome da pessoa. Mas agora o que eu quero mostrar são alguns detalhes que podem deixar esse painel mais bonitinho, assim. E foi justamente por isso que eu peguei essa função, essas bibliotecas aqui, Shine Feedback e Shine Animate. A primeira coisa que eu posso fazer eu vou colocar uma animaçãozinha, porque repare aqui que quando você digita um usuário, digita uma senha, e está errado, né? Se tiver errado, não acontece nada. Você clica aqui, ele não te dá uma mensagem falando que a senha está errada ou que o usuário não existe, né, e não dá nenhum indício do que você fez errado. Não fala nada. Então, o que eu vou fazer é justamente isso. E aí, o que eu preciso colocar aqui em cima, rapidinho, são duas coisas. Primeiro que eu vou colocar uma animação no botão ali, que quando ele clicar no botão, se alguma das informações estiver incorreta, o botão vai dar uma tremidinha assim. Então, o que eu vou fazer para isso eu preciso colocar essa função withAnim aqui, tá? E eu também preciso colocar esse botão, essa função aqui do botão, dentro de um outro detalhe aqui que eu vou explicar o porquê, que eu preciso colocar isso dentro de um div também, igual isso aqui, né? Porque essas animações, elas são feitas usando um pouco de CSS. Então, para isso, eu preciso dar um identificador aqui, que é um pouco diferente desse identificador, porque esse é o identificador do Shine aqui, e agora eu vou dar um identificador para o CSS identificar onde que eu preciso que a animação aconteça e, né, enfim, fazer a animação acontecer de verdade. Então,
Beleza, agora que eu já coloquei esse with anima aqui, eu preciso especificar onde, qual a animação, né? Enfim, né? Definir onde que ele vai modificar aqui. Aí, onde que ele tem que modificar? Primeiro, ele tem que modificar se o nome de usuário não tiver na tabela lá de cadastro. Então, se ele digitar um usuário que não existe, eu preciso colocar um else aqui e colocar uma animação do botão dar uma tremidinha. Da mesma forma, se mesmo que o usuário exista, ele digitar uma senha que não é a senha daquele usuário, eu também preciso especificar uma animação aqui. Então, rapidamente, eu só vou... eu vou pegar o código aqui rapidinho de uma animação, que é isso aqui. Bom, então, seria isso daqui. Para isso, eu preciso só especificar a seção do nosso servidor. Isso é um detalhe não muito importante. Aí eu preciso especificar o identificador de onde eu quero que aconteça a animação, que é esse identificador aqui. E eu preciso especificar qual tipo de animação que eu queira. Eu vou colocar esse head shake aqui que eu vou mostrar para vocês como que é. Então, vamos ver como isso funciona aqui. Bom, se eu colocar um usuário que não existe, então eu vou colocar Lucas, e uma senha que também não existe. Quando você clica, repara que ele dá uma tremidinha aqui. Né? Beleza. Agora eu vou colocar um que de fato existe. Então, Arthur, mas essa senha não é a senha do Arthur. Então, quando eu clico, ele também dá uma tremidinha. Beleza. Só que ele ainda não está falando para o usuário o que está errado, né? Se ele errou a senha, se o usuário mesmo que não existe, enfim, não está dando esse tipo de feedback, entre aspas, né? Então, para isso, eu também preciso especificar uma coisa aqui antes, que seria use shine feedback aqui. Então, né, da mesma forma que eu coloquei esse with anim para ativar uma possível animação nesse aplicativo, eu também vou colocar esse use shine feedback para ativar um possível feedback ao usuário. E aí também seria nesses locais aqui. Então, se eu errar o usuário, se o usuário, na verdade, colocar um nome que não existe, eu preciso dar um feedback para ele falando que o usuário não existe. E se ele errar a senha, eu também preciso falar que aquela senha não confere. Então, eu tenho feedback de perigo, de sucesso, e esse outro aqui de um certo aviso, né? Eu vou colocar esse de aviso aqui. E aí, dando um tab aqui para ver os argumentos, percebo que o primeiro argumento é o input ID. Então, eu preciso especificar para ele em qual input que ele vai dar um feedback para mim. Então, no caso aqui, a gente está no local da condição, onde se ele digitou um usuário que existe, ele roda esse código, então aqui ele digitou um usuário que não existe. Então eu preciso colocar o identificador de texto, porque ele colocou um usuário que não existe. Então eu preciso falar no identificador de texto. Então, input ID seria usuário. Aí eu preciso mostrar um texto também para ele, né, para ele especificar lá, ele vai escrever um texto para o usuário ler, então seria usuário não encontrado, por exemplo, que ele digitou um nome que não existe na nossa tabela lá. E aí, outros argumentos que a gente possivelmente tem uma cor. Então, a gente pode especificar uma cor aqui, no caso vermelho, por exemplo. E a gente também tem que colocar esse parâmetro show igual a true aqui, para ele mostrar o usuário, mostrar o feedback de fato. Então, vamos rodar isso aqui. Se eu colocar um usuário que não existe, então, Pedro, não, Pedro existe, né? Então, Rafael, vou colocar uma senha aqui. Se eu clico em entrar, ele mostra o usuário não encontrado.
né? Mas, se eu colocasse, por exemplo, um usuário correto e uma senha errada, aí ele não ia mostrar ainda porque eu não especifiquei isso para ele, mas é exatamente o que eu vou fazer agora, né? Então, caso eu coloque aqui a mesma coisa, mas agora o que eu vou mudar é qual o input que é e a senha, porque agora nesse local aqui é quando ele errou a senha, que ele vem para cá. E o texto também não é mais usuário não encontrado, é senha incorreta. Então, vamos lá. Quando eu digito aqui, por exemplo, Pedro, aliás, vou digitar Arthur nesse caso, para vocês verem como o aplicativo fica depois. Se eu digitar uma senha incorreta, ele mostra a senha incorreta aqui, né? E caso eu digite a senha correta dele agora, que é senha 2, ele mostra, seja bem-vindo, Arthur. Então, ele armazenou o nome do usuário que está entrando. E aqui você poderia fazer o aplicativo que você quiser, né? Eu só estou mostrando como seria a parte do login. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Eu espero que vocês tenham entendido a utilidade de tudo isso aqui, como, né, você pode validar aqui o usuário e só depois dele passar por esse painel que ele consegue ver o seu aplicativo. Só uma pequena explicação também. A gente armazenou esse cadastro usuários, aliás, assim, né? A gente armazenou as senhas verdadeiras dele. E isso, a princípio, não seria tão seguro. Uma coisa que a gente poderia fazer seria criar algum tipo de função que dá uma codificada nisso, né? Então, dá uma modificada nessa senha, salvar essa função aqui também com aquela função save. Então, nesse cadastro usuários.rdata, eu teria uma tabela que tem o nome das pessoas e a senha codificada deles e a função que faz a codificação, né? E aí, quando a pessoa digitasse aqui uma senha no input, a gente poderia codificar essa senha com a mesma função que a gente usou e testar se as senhas conferem, porque se for a mesma senha, né, usando a mesma função, elas vão bater, né, e o usuário vai conseguir entrar. E aí, esse é só um detalhe, porque talvez seria mais seguro do que armazenar as senhas verdadeiras dos usuários. Mas, a princípio, não vou mostrar também isso aqui. E aí, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da funcionalidade desse vídeo. Vou mostrar mais uma vez como ele está funcionando. Rafael, como a senha incorreta, não entra. Se eu digitar Pedro, como a senha também incorreta, ele não entra. Mas, aliás, Pedro não é um usuário, né? Se eu digitar um usuário correto, como a senha incorreta, ele também mostra que a senha está incorreta. E agora, com a senha correta, ele entra. Mostra a mensagem personalizada para o usuário. Então é isso, muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo.